Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, suspende decisão que havia permitido posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. E você vai ver também. CENIPA apresenta hoje relatório sobre acidente que matou o ministro Teoriza Vasque. Brasileira nata acusada de homicídio é extraditada para os Estados Unidos. A permissão foi dada ano passado pelo Supremo em decisão inédita. Brasil registra número recorde de refugiados em 2017. E até que ponto crianças e adolescentes podem postar vídeos e conteúdos na internet? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A cerimônia estava marcada pelo governo Temer para as 9 da manhã de hoje. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, essa é a segunda vez que o presidente da República, Michel Temer, tem que suspender a posse de Cristiane Brasil na pasta. A decisão de suspensão temporária da posse foi divulgada na madrugada de hoje. E nela, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspende a autorização dada pelo ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, para que Cristiane Brasil assuma o comando do Ministério do Trabalho. A ministra Carmen Lúcia atendeu em parte o pedido de liminar apresentado por advogados e suspendeu por hora o ato da posse com base na cautela e nos princípios constitucionais de segurança jurídica e efetividade da jurisdição que poderiam ser comprometidos com a posse de Cristiane Brasil no Ministério. A presidente do STF ainda deu um prazo de 48 horas para o STJ apresentar informações e para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o caso. Após esses esclarecimentos, a decisão liminar ainda pode ser reavaliada durante o plantão judiciário. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. A Justiça proibiu uma manifestação marcada para acontecer na Avenida Paulista na próxima quarta-feira. A decisão foi tomada após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, negar recurso da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação estava prevista para acontecer em frente ao MASP. Por meio de nota, os organizadores disseram que vão manter o protesto e a concentração será em outro local. A Força Aérea Brasileira vai apresentar nesta tarde o relatório sobre o acidente aéreo que matou o ministro Teoriza Vasque, do Supremo Tribunal Federal. A divulgação vai ocorrer logo mais às 3 horas da tarde na sede do CENIPA. Primeiro, as famílias do ministro e das demais vítimas vão ser informadas do relatório. Depois será divulgado para a imprensa. No relatório constam o perfil do piloto, as condições da aeronave e a rota de voo e também as condições do tempo e outras informações da investigação. O CENIPA não aponta culpado para o acidente aéreo. O relatório é uma forma de apresentar os fatores que contribuíram para a causa do acidente e evitar novos desastres aéreos. Na última sexta-feira, o acidente completou um ano. O avião, além do ministro Teoriza Vasque, que era o relator da Operação Lava Jato na STF, estavam também o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, a massoterapeuta Maíra Lidiane Panas e a mãe dela, Maria Hilda Panas, e também o piloto Osmar Rodrigues. TST condena a indústria em Santa Catarina a pagar adicional de periculosidade a um ajudante que permanecia na área considerada de risco dentro da empresa. O ajudante-geral entrava diversas vezes ao dia no almoxarifado da empresa, onde permanecia por alguns minutos e, segundo ele, ficava em contato com substâncias nocivas à saúde, como graxa, cola e outros produtos químicos. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina havia negado o pedido do trabalhador por entender que ele permanecia por pouco tempo na área considerada de risco. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O ministro Alexandre Agra Belmonte, relator do recurso na terceira turma, ressaltou que a perícia feita comprovou que o empregado ficava no local durante 5 minutos todas as vezes que entrava no setor. Para o relator, o contato do trabalhador não pode ser considerado eventual, pois ocorria diariamente e um único acidente com substância inflamável poderia ser fatal.
O ministro Maurício Godinho Delgado observou ainda que, no total, o empregado permanecia exposto ao risco 1h30 por semana. Por unanimidade, a terceira turma condenou a empresa a pagar adicional de periculosidade ao ajudante. Ainda cabe recurso. Uma modelo e a agência vão ter que pagar indenização por não cumprir o contrato com uma empresa de eventos. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Em 2007, a empresa da qual César era sócio promoveu um evento para noivas. Foi contratada uma modelo para ser a noiva símbolo do evento. A escolhida naquele ano foi Caroline Bittencourt. De acordo com o contrato, a modelo teria que fazer toda a campanha publicitária do evento, marcar presença no coquetel de lançamento e participar dos desfiles de abertura e lançamento. Para isso, ficou acertado um cachê na época de R$25 mil, com pagamento adiantado de 50% do valor. Estava tudo certo até a semana do evento, quando Caroline Bittencourt saiu antes do horário combinado do coquetel de lançamento e faltou aos 2 desfiles. Às 7 horas da manhã, eu fui acordado pela produtora da Blue Modas, que era a agência através da qual eu contratei a modelo, me perguntando pela Caroline. Eu disse, como que eu vou saber se você é a produtora que está com ela no hotel? Ela deixou o hotel às 5 horas da manhã, pegou um voo de volta para São Paulo. Diante do descumprimento do contrato, os empresários entraram com ação na Justiça. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, onde a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, reconheceu o inadimplemento contratual diante do comportamento da modelo e da agência responsável pelo contrato. Para a ministra, houve desrespeito aos deveres de informação e lealdade na execução do acordo, conforme o artigo 422 do Código Civil. O descumprimento contratual, ele atinge exatamente, quebra, o princípio da boa-fé, da lealdade, do pacto sunt servanda, ou seja, que as partes devem, de forma recíproca, cumprir com as suas obrigações. Descumprindo, ocorrerão as penalidades. E essas penalidades são decorrentes exatamente de previsão em contrato, que se chama cláusula penal. Então, aquele que descumpriu o contrato pagará, a título de remuneração ou de indenização, a cláusula penal. Por unanimidade, a terceira turma deu provimento parcial ao recurso interposto pelos empresários. A agência e a modelo foram condenadas a pagar indenização de R$ 8.700, mais multa e correção monetária aos sócios. Quanto à reparação por danos morais, a turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que não reconheceu nos autos a comprovação de que houve abalo à imagem da empresa ou à credibilidade do evento. A partir de hoje, os pedidos de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, devem ser obrigatoriamente interpostos por meio do processo judicial eletrônico PJE. Esta é mais uma etapa da informatização dos processos na Justiça Federal nesses estados. Desde a última segunda-feira, os habeas corpus começaram a ser recebidos também por meio eletrônico, data em que o PJE tornou-se obrigatório para os mandados de segurança e de injunção, conflito de competência, ação rescisória, habeas data e reclamação, cujo órgão especial do TRT3 é competente para o julgamento. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Brasil registra número recorde de refugiados em 2017. Voltamos em instantes. Nova súmula do STJ consolida o direito de pacientes de não apresentar laudo médico oficial para ficar isento do imposto de renda. O imposto de renda, como o próprio nome já diz, é o imposto cobrado sobre a renda de uma pessoa ou em cima dos rendimentos de uma empresa. Ele serve para custear as despesas com serviços públicos como saúde, segurança e educação, por exemplo. Existem alguns casos em que é possível pedir a isenção desse imposto. São de pessoas que possuem doenças graves, como AIDS, doenças mentais, cegueira, cardiopatias severas, mal de Parkinson, esclerose múltipla, entre outros. Sabrina descobriu que estava com câncer de mama há 4 anos. Além de fazer quimioterapia e radioterapia, retirou os 2 seios. Ela trabalhava como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e ficou afastada durante 2 anos e meio por causa do tratamento. Quando voltou às salas de aula, foi aposentada de forma compulsória. Foi muito doloroso essa aposentadoria, foi contra a minha vontade. O médico foi totalmente intransigente, não quis nem ouvir a minha argumentação, simplesmente
carimbou o papel aposentada por invalidez e me mandou sair da sala. Por causa da doença e da aposentadoria por invalidez, ela conseguiu a isenção do imposto de renda. O fato de ser servidora pública eu acho que facilitou, porque o órgão ao qual eu pertencia, ele mesmo foi quem deu entrada nesse pedido, mandou a documentação para a Receita Federal, a qual foi aprovada num prazo bastante curto. O governo exige que todo paciente passe por uma perícia médica em um hospital público para comprovar a doença na Receita Federal. Mas, para facilitar a vida de quem enfrenta doenças graves, o STJ editou uma nova súmula, a 598. Ela diz que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por meio de outras provas. O tema é recorrente na Corte e já havia jurisprudência consolidada nesse sentido. Um dos casos julgados pelo STJ, que contribuiu para a formulação da súmula 598, foi de um homem com câncer de próstata. Ele comprovou a doença apenas nos autos e não apresentou o laudo médico oficial. O estado do Rio Grande do Sul entrou com recurso no STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que aceitou as provas do paciente. Os ministros da terceira turma negaram recurso por entender que a isenção do imposto visa justamente diminuir o sacrifício do enfermo. Assim, presentes os requisitos para a concessão do benefício, não é necessário o laudo oficial. Para este advogado, a nova súmula é um avanço e deve facilitar a vida de quem já sofre com uma doença grave e ainda precisa enfrentar a burocracia do governo. Essa nova súmula pacifica o entendimento que já estava sendo reiterado no judiciário, no sentido de que não só o laudo oficial possibilita a isenção, mas que qualquer procedimento médico que comprove que a pessoa tem essa doença, ela vai ter o direito à isenção. Mas isso no âmbito do judiciário, possibilitando que o juiz de primeiro grau já reconheça o direito espontaneamente, não necessariamente aguardando primeira instância, segunda instância e até um eventual recurso aos tribunais superiores. O número de refugiados no Brasil bateu recorde em 2017. Os venezuelanos foram responsáveis por mais da metade dos pedidos. Fabiana largou tudo para trás. Deixou a Venezuela em um momento crítico do país para morar no Brasil. A estudante está em Brasília há 1 ano. Da cidade natal, só recebe as notícias. Eles realmente não gostam muito de falar, porque eu fico sensível. Mas eu sei que eles não estão bem, eles só me falam, não, está difícil, não. Fabi, está difícil. 17.865 venezuelanos pediram refúgio no Brasil no ano passado. Número que representa mais da metade do total de pedidos. O Brasil registrou o número recorde de refugiados em 2017. Foram quase 34 mil pedidos de permanência registrados nos postos da Polícia Federal em todo o país. Atrás da Venezuela vem Cuba, Haiti, Angola e China. O Brasil é país signatário de convenção e protocolo internacionais de refúgio. Além disso, a lei específica que regula o assunto, a 9.474 de 1997. Para ser reconhecida refugiada, a pessoa precisa comprovar que sofreu perda da proteção do país de origem ou tenha sofrido grave violação dos direitos humanos. Torturas, desaparecimento forçado ou alguma situação derivada de confrontos bélicos, por exemplo. Qualquer pessoa, ao entrar no Brasil, nos postos de fronteira, pode, perante a Polícia Federal, dizer que é uma pessoa refugiada, solicitante de refúgio. Né? Vai preencher um documento apropriado e que será posteriormente analisado pelo CONARE. Uma vez deferido pelo CONARE, ela ganhará esse status de refugiado no território brasileiro. Fabiana tem mais 1 ano de permanência em solo brasileiro, mas pretende ficar e aqui continuar a vida. Eu gostaria de continuar estudando, que era o que eu estava fazendo na Venezuela, e vamos depois ver o que dá para fazer. Eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito que é tudo verde, o ambiente é muito tranquilo, os céus são maravilhosos e eu me apaixonei, quis ficar mesmo.
Foi extraditada para os Estados Unidos Cláudia Cristina Roerig, acusada pelo assassinato do marido norte-americano. Esta é a primeira vez que uma brasileira nata, que após perder essa condição, perder a nacionalidade por ter solicitado a naturalização norte-americana, foi extraditada pelo Brasil. A decisão foi tomada pela primeira turma do Supremo em março do ano passado e cumprida na última semana. A Constituição Federal de 1988 impede a extradição de nacionais. Entretanto, os ministros confirmaram a perda da nacionalidade declarada pelo Ministério da Justiça, já que voluntariamente Cláudia optou pela nacionalidade norte-americana ainda no ano de 1999. E para falar sobre esse assunto está aqui o professor Júlio Edstrom, que é mestre em Direito Internacional. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, explica para a gente aí, cidadão brasileiro pode ser extraditado? Apenas o cidadão naturalizado, por duas hipóteses, ou crime anterior ao procedimento da sua naturalização, ou por causa do crime de tráfico de drogas. O cidadão brasileiro, na condição de nato, não pode ser extraditado. Como vocês muito bem colocaram, a cidadã ela perdeu a condição de brasileira nata quando assumiu voluntariamente, conforme as hipóteses da emenda constitucional número 94, a condição de cidadã dos Estados Unidos. Nesse sentido, ela perdeu o vínculo com o Brasil. Então, quem foi extraditada foi uma cidadã dos Estados Unidos por um crime que supostamente ela cometeu em solo norte-americano. Esse é um caso inédito, Uma pessoa que já foi brasileira nata, que perdeu essa condição por ter optado aí pela nacionalidade norte-americana. Foi a primeira vez que aconteceu esse julgamento pela extradição? Sim, essa foi uma discussão, no mínimo, interessante, enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa, em diversos momentos, tentou demonstrar que ela ainda manteria o status de brasileira nata e, portanto, não poderia ser extraditada, mas a Corte entendeu que ela perdeu, sim, por um procedimento meramente administrativo. O governo dos Estados Unidos comunica ao governo brasileiro, como em inúmeros outros casos, os cidadãos que optaram pela nacionalidade norte-americana, e o governo brasileiro faz esse reconhecimento. Então, ela perdeu essa condição. Há uma certa discussão nos meios de comunicação que uma brasileira nata teria sido extraditada. Não ocorreu. Ocorreu o reconhecimento de que houve a perda da nacionalidade, conforme a Constituição brasileira possibilita, e nessa condição houve a extradição de uma norte-americana. Para extraditar alguém é preciso o quê? Preciso ter um tratado com um país para onde se pretende extraditar essa pessoa? São necessários dois requisitos. O tratado, que é o acordo entre os países, entre os sujeitos de direito internacional, em que eles acertam entre si as condições, geralmente baseado em condições de reciprocidade. Então, caso alguém dos Estados Unidos, caso um brasileiro cometa um crime no Brasil e vá para os Estados Unidos se comprometem a extraditar o brasileiro. Então, a reciprocidade é a palavra-chave. E o segundo requisito é a necessidade da previsão na legislação interna, como acontece na Constituição brasileira, que delimita as possibilidades de extradição do brasileiro naturalizado. O que ocorre se não houver esse tratado entre os países? Se não houver o tratado entre os países, não há possibilidade, não há o acordo entre os estados e não há possibilidade no direito internacional de um país obrigar que outro estado o faça. Então, de forma exemplificativa, se o Brasil não tivesse um tratado com os Estados Unidos, o Brasil não seria obrigado, não poderia ser compelido a entregar um cidadão dos Estados Unidos para que houvesse o julgamento em outro país. Como que se dá o trâmite desse pedido? É demorado? Geralmente não. As bases dos acordos de extradição são bem conhecidos e, como eles se baseiam em reciprocidade, na necessidade da aplicação da jurisdição, eles seguem um rito bem resumido, porque há um entendimento de vontades prévias e os acordos já definidos. Existem países que o Brasil tem uma certa dificuldade de promover extradição. São aqueles países que aplicam pena perpétua e pena de morte, porque nesses casos a Constituição brasileira não permite a aplicação dessas penas. Então há uma necessidade de um acordo prévio para que isso não ocorra.
E a gente viu nesse caso aí específico que a decisão do Supremo foi tomada ano passado e a Cláudia foi extraditada para os Estados Unidos agora, em janeiro. Há um prazo para o cumprimento dessa extradição quando decretada? Geralmente, a sentença dá essa previsão. O que ocorre é que há toda a tramitação do processo. Depois da decisão da Corte, também há o tempo para que haja o trânsito em julgado, né, os recursos necessários e, principalmente, as condições materiais para que isso ocorra. Porque quem arca com esses custos, geralmente, é o Estado que o solicita. Então, ele vai verificar aquelas condições materiais para que seja enviado essa pessoa para o seu julgamento. Mas tem que ser dentro do prazo. Dentro do prazo estabelecido na sentença. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com Júlio Edstrom, que é mestre em Direito Internacional e professor também, conversou com a gente a respeito da extradição. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Até que ponto crianças e adolescentes podem postar vídeos e conteúdos na internet? A gente volta já já. Ele é um dos sobreviventes do rock dos anos 90. Alf Sá conta a sua história no refrão. Pegar a vitrolinha da minha irmã e ficar ouvindo vinil, e a família sempre muito musical. Minha avó, parte de mãe, tocou piano até quando ela faleceu, com 97 anos de idade. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. O direito na sala de aula. Especialistas debatem de forma didática conteúdos jurídicos. Professores e alunos têm um encontro marcado. Saber Direito, de segunda a sexta, 8 da manhã e 11h30 da noite. Conhecimento é essencial. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou um recurso e manteve condenação que obriga a União Brasileira de Educação e Assistência a pagar 3 dias de aviso prévio proporcional aos empregados com mais de 1 ano de contrato. A decisão da 7ª turma do TST teve como base a Lei 12.506 de 2011, que instituiu o aviso prévio proporcional. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º, ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo 60 dias, chegando ao total de até 90 dias. A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Administração Escolar no Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, a UBEA, União Brasileira de Educação e Assistência, considerava a proporcionalidade apenas a partir do 2º ano completo de trabalho prestado pelo empregado. Em primeira e segunda instâncias, a instituição já havia sido condenada a pagar o aviso prévio proporcional, mas a UBEA recorreu ao TST, argumentando ser possível interpretar, a partir da leitura da legislação, que são devidos 30 dias acrescidos de 3 dias por ano completo de trabalho, somente a partir do 2º ano. O relator do caso na 7ª turma, desembargador convocado Roberto Nóbrega de Almeida Filho, votou pela rejeição do recurso. Por unanimidade, a turma seguiu o voto do relator. Desta forma, a União Brasileira de Educação e Assistência deve pagar 3 dias do aviso prévio proporcional aos empregados com mais de 1 ano de contrato. Ainda cabe recurso. Crianças e adolescentes fazem sucesso na internet com os vídeos. Algumas delas transformaram a brincadeira em trabalho. Criam uma rotina de postagem, conquistam seguidores, fãs e até muito dinheiro. São os youtubers mirins. Mas até que ponto isso é saudável e legal?
Júlia tem 12 anos e um canal no YouTube com 200 seguidores. No quarto, ela produz, grava e edita os vídeos que vão para a internet. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui gravar para vocês contando sobre mais uma história. A rotina de Júlia apertou por causa da escola e agora a produção dos vídeos só nos fins de semana. Agora eu tô gravando só no final de semana, porque já que eu tô no 7º ano eu tenho que ter mais, tenho que estudar mais, então eu só gravo no sábado e domingo. Apesar da popularidade e evidência que Júlia passou a ter por causa do canal, a mãe dela diz que essa exposição não teve só vantagem. Ela ficou mais trancada no quarto, né? E aí, assim, deixou as brincadeiras, assim, brincava menos com as outras crianças lá embaixo. Até que ponto crianças e adolescentes podem postar vídeos e conteúdos na internet? A gente volta já já. Minha preocupação maior é com os estudos. Os youtubers mirins arrastam uma legião de fãs e isso atrai anunciantes e dinheiro. E pode até virar fonte de renda. O compartilhamento, seguidores, curtidas, likes. É um conjunto de elementos que funciona como um termômetro de fama e torna a pessoa, nesse caso a criança, uma influenciadora comercialmente relevante. Junto com o engajamento, esse youtuber ou essa youtuber mirim, que são famosos, tem a ver com o conceito que essa marca pretende passar. Mas quando o assunto é criança, as preocupações também são com o uso da imagem e o trabalho. A lei só permite o trabalho infantil antes dos 16 anos como jovem aprendiz. Aquele que está se inserindo no mercado de trabalho deve ter resguardado direitos como estudo e lazer. A partir do momento que ela começa a ser remunerada por aquilo que ela faz, isso é um trabalho. A partir do momento que aquilo começa a ser explorado comercialmente, o abuso dessa exposição da criança, né? Então já é repelido pela legislação. Alguns anunciantes de brinquedos se aproveitam da fama das crianças para promover o consumo pelos seguidores. Uma prática conhecida como unboxing, que significa desencaixotar, e começou com esse menino norte-americano Ivan, na época com 5 anos. Ele postava na internet os brinquedos que ganhava. E isso despertou o interesse de grandes empresas de brinquedos. Ele passou a receber presentes de fabricantes e a parceria rendeu bilhões de visualizações dos vídeos e quase 4 milhões de dólares em 6 anos dos 3 canais do menino, hoje com 11 anos. Nossa preocupação central é o combate ao consumismo infantil e nós entendemos que um dos pilares do consumismo infantil é a publicidade direcionada ao público infantil, que está arraigada em toda a sociedade brasileira. Um movimento que completa 50 anos neste mês é destaque no Direito Sem Fronteiras. A Primavera de Praga, que ocorreu na Tchecoslováquia na década de 60, marcou um período de reformas liberais que eram contrárias ao socialismo soviético. O debate sobre esse assunto é hoje, às 8 da noite. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.